Obrigado pelo contato com a gente aqui na Sagres. Bom dia. Bom dia, eu que agradeço a gentileza do convite. Bom, bens em dinheiro, móveis e imóveis sequestrados judicialmente do Instituto Goiano de Oncologia e Hematologia, o INGO, em dezembro de 2019, foram liberados depois de uma decisão agora no final de janeiro. Ao todo, os recursos somavam mais de 50 milhões de reais e estavam bloqueados por ser este o valor policial, mas retomou atendimento a pacientes com desvio. Depois daquela operação Metástase da Polícia Civil. Como é que o Instituto e a Defesa, né, Leandro, recebem agora essa decisão que desbloqueia os bens? O Instituto INGO e a Defesa, eles recebem essa decisão com muito bom grado. Nós consideramos que é um ato de justiça realizado. A Defesa procurou há tempo, entre o relatório policial e antes do Ministério Público ofertar a denúncia. Explicamos todos os nossos pontos, enfrentamos ponto a ponto cada acusação feita contra o INGO e, por isso, acreditamos que a Justiça entendeu a defesa do INGO e, por isso, deu essa decisão favorável ao INGO. Bom, a investigação, na época, né, da deflagração da operação, Leandro, apontava a existência ou suposta existência de uma estrutura típica de organização criminosa com associação de indivíduos vinculados ao INGO, nas pessoas dos seus sócios e outros profissionais e antigos servidores da cúpula do IPASGO, numa nítida divisão de tarefas direcionadas à estruturação e consecução de um esquema fraudulento de desvios milionários de recursos da instituição pública. Isso aqui é texto divulgado pela própria Polícia Civil à época da deflagração da operação. De lá para cá, o que é que o INGO viu durante as investigações, o que é que se concluiu sobre isso? Os bens foram desbloqueados, mas e essa operação fraudulenta que teria o objetivo de fraudar recursos do IPASGO, o INGO sendo um prestador de serviços do IPASGO? Não se trata de uma operação metástase, trata-se sim de uma armação metástase. O INGO, à época, ele praticava preços factíveis e compatíveis com o mercado, e a forma de atuação dele, prestando serviço de qualidade, prestando serviço de excelência no ramo da saúde, incomodou concorrentes. Em razão disso, estes concorrentes fizeram denúncias vazias, genéricas, meras especulações, praticamente são injúrias, porque atribuíram qualidades negativas ao INGO, mas não atribuíram fatos concretos que ele tenha executado uma conduta, uma ação. Então, são meras especulações. Isso nunca existiu. Todas essas imputações, eu vou chamar de títulos, todos esses títulos são absolutamente falsos. O Ministério Público ainda tem inquérito aberto. Como é que a defesa se posiciona em relação a essa investigação que continua no MP? Entre o relatório policial da autoridade, ele vai para o Poder Judiciário e é remetido para o Ministério Público. Nesse meio tempo, nós apresentamos a nossa petição de arrazoado, enfrentando antecipadamente todos os temas ali presentes, todos. O Ministério Público até hoje não ofertou denúncia e fatalmente não ofertará denúncia porque não há lastro científico para a propositura desta medida judicial. Eu acredito que o Ministério Público tomará a providência de pedir o arquivamento do inquérito policial. Esta é a medida que eu acredito, porque é científico, é razoável, é lógico, eu não vejo outra saída. Bom, bom, o senhor falou de concorrência, né? Que isso poderia ter motivado a operação. Acho que para quem é leigo, para quem não acompanha o processo assim, mas mesmo quem tem alguma noção, né, jurídica, de investigações policiais, fica com uma dúvida. Como é que uma relação de concorrência de mercado, enfim, em que o INGO esteja envolvido com outros prestadores de serviços, como é que essa concorrência desemboca, né, resulta numa operação policial, Leandro? À época, essas empresas, esses concorrentes, eles se uniram para suspender o serviço prestado ao IPASGO. E o INGO não acatou. Ele discordou desse entendimento. Ele continuou prestando o serviço e acatando aquele preço que era praticado pelo IPASGO àquela época. Este fato ele está materializado numa ação, é uma ação 5179-7771/67. Esta ação, ela
o IPASGO apresentou contra esses prestadores para que eles continuassem prestando esse serviço e lá eles estão discutindo o preço a ser pago aos prestadores pelos serviços feitos aos usuários do IPASGO. Ocorre que esse processo ele ocorre em segredo de justiça. Nós temos a coisa pública sendo discutida em segredo de justiça, sem transparência. Isso não pode induzir o Poder Judiciário a erro, falando que tinham informações sigilosas de pacientes, mas o objetivo mesmo é discutir o preço. Quanto é que o IPASGO paga para o prestador de serviço? O INGO não faz parte deste processo, o INGO não compactua por isso, e foi pelo fato de não compactuar, por defender o livre mercado, por defender a livre iniciativa, para dizer que todos têm que participar do mercado, desenvolvendo a sua melhor forma de trabalho, de concorrência, de engenharia, de administração de empresas, sendo efetivamente empresários. É por não participar disso que ele foi denunciado por esses concorrentes. Ele era um obstáculo a esse aumento do preço que o IPASGO deveria fazer para no pagamento aos prestadores de serviço. Nós estamos conversando aqui no Sagres Sinal Aberto Manhã com o advogado do INGO, o instituto que foi alvo dessa operação, mas que agora teve bens desbloqueados, o advogado Leandro Silva. Também com os questionamentos, Leandro, do Kleber Ferreira. Bom dia, doutor Leandro. Esse é um Bom processo dia. que eu fiz questão à época de acompanhar muito perto, em 2019, né? E o senhor citou aí algumas questões, mas tem outras também que a gente precisa esclarecer. Eu vou me remeter aqui a peças que estão no processo e que foram tornadas públicas. A denúncia é de que o lançamento do edital ocorreu no período de férias, um pequeno espaço de tempo para as empresas apresentarem as suas documentações. Apresentou-se, então, 2 empresas para a concorrência, o próprio INGO e o Instituto Oncovida. O hospital ganhou a licitação, o hospital ligado ao INGO, que nem estava na Renascença, que nem estava na licitação, ou seja, o INGO se inscreveu, ganhou outra empresa, né? Há denúncias de desvio de 50 milhões de reais dos cofres públicos e 5 mortes. Pelo menos é o processo que eu conheço. Eu falei alguma coisa que está fora da peça? Não, né? Eu vou fazer um apontamento aí. Primeiramente, nós temos uma modalidade de licitação. Essa modalidade é de credenciamento. Nessa modalidade, qualquer pessoa que preenche os requisitos previstos na legislação pode participar. Nós não temos uma concorrência entre empresas. Qualquer um pode se habilitar. Qualquer pessoa jurídica que preste aquele serviço pode ir lá e se habilitar. Então, não há a possibilidade de nós termos uma escolha da empresa A, ou da empresa B, ou da empresa C. Não há um ganhador. Há aquele que queira se habilitar. Das empresas, à época, pouquíssimas se interessaram. Uma delas foi o INGO. A outra foi a Oncovida. Teve mais uma empresa que participou e depois não quis se habilitar. Certo? Depois não quis prestar o serviço porque, salvo engano, não tinha documento. Os documentos exigidos no edital. Não havia este requisito lá. Então, essa possibilidade, o argumento apresentado num período de férias, foi no dia 5 de julho de 2013, a publicação do edital. Esse edital tem um lastro de tempo de quase 3 meses. Ele foi resolver lá para setembro, outubro de 2018. Havia tempo suficiente para uma empresa que é organizada se habilitar. A discussão que se tinha lá é se elas queriam ou não participar daquele projeto, que era um projeto social, um projeto que atendia os usuários de IPASGO acometidos de câncer. E naquela época, essas empresas não tiveram interesse, embora o edital tenha sido publicado. Elas tivessem sido, há depoimentos nos autos que elas foram, inclusive, teve ligação, tem o edital, você ainda não compareceu. Além do edital, vários contatos foram feitos para que essas empresas se habilitassem. Elas não quiseram se habilitar porque elas entendiam que o preço era pequeno, o preço era baixo. Esse foi o motivo. Não houve, então, já está comprovado que não houve desvio de 50 milhões de reais dos cofres públicos e, fundamentalmente, que as 5 mortes
que aparecem no processo com acusação de consequência do serviço prestado pelo INGO, então não tem nada a ver com essa situação? Isso tudo já está esclarecido? Vamos pontuar a questão dos 50 milhões. Nós temos ali um contrato firmado, um contrato que teve existência jurídica, validade jurídica, eficácia jurídica, foi devidamente cumprido. Nós estamos falando de mais de 66 mil procedimentos feitos por INGO durante a vigência deste contrato. Os concorrentes se imputaram aí, como o senhor disse, 5 mortes, nenhuma comprovada. A morte que mais se destaca é de um senhor, certo? É de um senhor, não vou citar o nome dele por uma questão de preservar a família, um senhor que era atendido no Oncovida, e lá, segundo narra, a filha deste senhor não foi atendido de uma maneira adequada, ligou para o médico, ele não atendeu o telefone, aí ela resolveu procurar uma outra opinião, um outro local, e foi para o INGO. Lá chegando o médico, esse paciente já estava num estado terminal, houve-se um tratamento adequado feito pelo INGO. Ao que consta nos autos, a filha do paciente não tem nada a reclamar do INGO, não há nenhuma reclamação. A única pessoa que acusa, dizendo que ele é responsável, foi o médico que remeteu o paciente porque ele não atendeu. Eu estou falando da primeira. A perícia, neste caso, foi feita e lá a perícia concluiu que não há a menor possibilidade de se chegar à conclusão se o INGO deu causa à morte de uma pessoa que já estava em estado terminal. Nós estamos falando de 66 mil procedimentos. O senhor apontou 5 mortes. No processo lá tem uma morte, um senhor só. Isso já foi devidamente explicado. 66 mil para uma morte. Nós estamos falando de um instituto que presta serviço de excelência, de qualidade, com humanidade, e é este fato, é este tipo de trabalho que incomodou o concorrente. Foi por isso que o INGO recebeu essas denúncias vazias e caluniosas na autoridade policial perpetradas pelos concorrentes. Mas todas as imputações são devidamente falsas, todas foram devidamente apontadas, enfrentadas numa petição de 223 laudas, junto à juíza da organização criminosa, doutora Placidina. Nós conversamos com o Ministério Público, com os promotores responsáveis, conversamos com a doutora Placidina, explicamos os nossos pontos, nós enfrentamos, nos colocamos à disposição para explicar qualquer fato. Até hoje não tem denúncia. E não terá, porque não se faz denúncia de injúrias. Denúncias são oriundas de fatos. Atribuir uma qualidade negativa a uma pessoa e disso gerar um processo criminal, um inquérito policial, isso é até crime. Denunciação caluniosa. Isso não pode. Todas as imputações colocadas, narradas pelo senhor, abre aspas, lá de 2019, essas imputações feitas pela autoridade policial lá atrás são absolutamente falsas. Pois é bem claro que eu estou fazendo a narrativa dos fatos, tais quais foram apresentados pelo Grupo Especial de Combate à Corrupção, o GECOR da Polícia Civil, à época, hoje é uma delegacia. Eu aqui estou apenas me atendo àquilo que está escrito, né? Eu não sei se é uma morte, 5 mortes, lá consta que a acusação é de 5 mortes e o desvio de 50 milhões de reais dos cofres públicos, né? Eu estou me atendo a isso. Uma outra questão, doutor, como é que aparece o Hospital Renaissance, que não participou da licitação do chamamento, e ele foi o vencedor? A modalidade é de credenciamento. Nós não temos um vencedor na modalidade de credenciamento. Nós temos pessoas que se habilitam e quem se habilitar e enquadrar nos requisitos da lei pode prestar o serviço. Então, não existe um primeiro, segundo ou terceiro colocado. Essa modalidade é de credenciamento, que é diferente da concorrência. Então, naquela época, a Oncovida não ficou em primeiro lugar, o INGO não ficou em primeiro lugar, e essa empresa que o senhor citou também não ficou em primeiro lugar. As pessoas se habilitam e credenciam.
Mas essa empresa, ela é ligada ao Engol, mas ela não foi, o CNPJ dela não apareceu se apresentando para participar desse chamamento. Estes fatos apontados, eles não estão relatados em nenhuma parte do inquérito policial, em nenhum processo administrativo, em nenhum processo civil. Não existe nenhum questionamento em relação a isso. A polícia Esta mentiu, empresa... doutor? Oi? A polícia mentiu? Neste inquérito, não tem essa informação. Não existe essa informação no inquérito 05/2019, que nós estamos falando de 4.203 páginas. Não existe essa informação. Uhum. Talvez, naquela época, várias informações foram lançadas na mídia que não corresponderam ao que estava no conteúdo do inquérito. Não correspondeu. Lá em 2019. 2019. Lá em 2019. Tanto é verdade, para colocar uma pá de cal sobre o assunto, que não tem como alguém ganhar, é que é credenciamento. Qualquer pessoa preencheu os requisitos, tem um enquadramento. Pode participar. Não tem um primeiro, segundo ou um terceiro lugar. Pois é, o nome do Hospital Renascense não aparece no inquérito policial? Nós temos 13 empresas que foram credenciadas. 13 empresas que se habilitaram ali. Somente 2 prestaram serviço, Engol e Oncovida. E qualquer uma outra que quisesse chegar lá e prestar serviço, eu quero prestar serviço, ela poderia se habilitar e prestar o serviço. Pois é, mas, perdão, doutor, eu fiz uma pergunta para o senhor e eu não... O nome Instituto Renascense, lá nós temos 3 modalidades nós temos a modalidade de credenciamento para oncologia, nós temos uma modalidade de credenciamento para imagens, então outras empresas foram habilitadas. No ramo de oncologia, habilitadas foram 2 empresas, Hemolabor, Engol e Oncovida. Engol e Oncovida, só 2. Ok. Doutor, partindo de tudo isso que o senhor está falando, houve uma grande calúnia, houve uma montagem de fatos para prejudicar uma marca e prejudicar uma empresa que estava prestando serviço para o serviço público estadual. O que vai acontecer com o denunciante, eu estou tentando me lembrar o nome dele aqui, mas 2019, 2022, 61 anos de idade, mas eu vou me lembrar o nome dele. O que vai acontecer com o denunciante que era ligado ao Hemolabor? Olha, por parte do Engol... Ah, sim. Naime Sebastião Dias Pereira. Olha, nós não tivemos um único denunciante. Nós tivemos vários denunciantes, pessoas vinculadas à empresa, representantes dessas empresas. Eles compareceram, praticamente representantes de todas as empresas fizeram representação na autoridade policial. Ele não foi o único, nós temos mais pessoas. O Engol não tem espírito vingativo. O que o Engol deseja é continuar prestando serviço e duelar com esses concorrentes lá no campo da livre iniciativa, da livre concorrência, quem pratica o menor preço, quem atende melhor, quem dá uma prestação de serviço mais humano. Da parte do Engol, até o presente momento, não há este espírito vingativo. Lógico, nós apresentamos a nossa denúncia, o processo é público, cabe às autoridades, caso queiram, tomar as providências. Mas o Engol, no momento, não tem esse interesse, exceto se esses concorrentes resolverem novamente atacar o Engol. E eu acredito que eles não vão fazer isso porque são minimamente inteligentes e sabem do risco. O Engol ele vai brigar no campo da concorrência, vai cuidar de vidas, vai salvar vidas. Lá que é o local onde as empresas têm que brigar, não é no Poder Judiciário. Diante do que o senhor falou, então, a Operação Metástase foi um grande circo? Sim, um grande circo para a conquista de mercado, para a retirada de uma empresa que era forte no mercado. Hoje nós temos uma mudança do cenário de saúde, nós temos grandes grupos vindo para cá, nós temos vendas de hospitais que estão sendo feitas, e você precisa mudar a estrutura. Agora, para você tirar
uma empresa que tem 50 anos de mercado com prestação de serviço de excelência, que é uma marca que as pessoas automaticamente lembram da empresa quando precisam, você precisa destruir essa empresa, porque para você fazer 50 anos de serviço, em pouco espaço de tempo, a única maneira é com calúnia, com difamação. Não há outra alternativa. E a polícia mentiu. A polícia apresentou uma versão que nós rebatemos, dizendo que ela não existia. Aí cada um interpreta isso da maneira que deseja, mas nós simplesmente dissemos, isso não existe, isso não existe. Ok, Rubens, o doutor já esclareceu as minhas dúvidas. Tá bom. Doutor Leandro, obrigado pelo contato com a gente aqui na Sagres, o que o senhor quiser acrescentar, fique à vontade, mas muito obrigado pela disponibilidade aqui, bom dia. Bom dia, eu só tenho a agradecer, muito obrigado. Bom dia. Bom dia. Obrigado. Doutor Leandro Silva, ele que é advogado, portanto, do INGO, falando agora a partir dessa nova decisão do final de janeiro, que desbloqueou bens do Instituto Goiano de Oncologia e Hematologia, o INGO, que em dezembro de 2019 foi alvo dessa operação Metástase da Polícia Civil. Destaques a íntegra da entrevista com o advogado, você confere acessando o nosso portal, o sagresonline.com.br.